Existe algo que está determinando a direção da sua vida neste exato momento. E não é o governo, não é a sua família, não é a falta de oportunidade e nem o acaso. É um padrão invisível que se repete dentro da sua mente todos os dias. Um padrão que você alimenta quando acorda, quando enfrenta um problema, quando recebe uma crítica e principalmente quando ninguém está olhando. A maioria das pessoas acredita que evolução é questão de sorte, talento ou conexões. Mas a verdade é muito mais profunda e, ao mesmo tempo, muito mais simples. O que separa quem cresce de quem permanece no mesmo lugar é o padrão mental que escolhe sustentar, mesmo diante da dificuldade. E se você entender isso até o fim deste vídeo, talvez nunca mais enxergue seus próprios pensamentos da mesma forma. Preste atenção. Toda pessoa enfrenta obstáculos. Toda pessoa sente medo. Toda pessoa já pensou em desistir. A diferença não está na ausência dessas emoções, mas na forma como cada um responde a elas. Algumas pessoas, diante do primeiro sinal de dificuldade, reforçam pensamentos como "não é para mim, eu não consigo, sempre dá errado". Outras, sentindo exatamente o mesmo desconforto, escolhem reforçar algo diferente. O que posso aprender com isso? Como posso melhorar? E qual é o próximo passo? Parece pequeno, parece sutil. Mas essa pequena diferença repetida diariamente cria destinos completamente distintos. Você pode ter o mesmo tempo, o mesmo ponto de partida, até as mesmas condições iniciais que outra pessoa. Mas se o seu padrão mental é baseado em desculpas, comparação constante e vitimização, você vai girar em círculos. Enquanto isso, alguém com menos recursos, menos reconhecimento e menos apoio, mas com um padrão mental de responsabilidade e ação, vai avançar. Não porque a vida foi mais fácil para ele, mas porque a mente dele foi mais firme. Napoleon Hill dizia que tudo começa com um pensamento dominante. Não um pensamento passageiro, não uma motivação momentânea, mas aquele pensamento que você repete até ele se tornar parte da sua identidade. Se você repete diariamente que é fraco, que não nasceu para vencer, que o mundo está contra você, sua mente começa a procurar provas disso, e ela encontra. Mas se você decide assumir que é responsável pelo seu crescimento, mesmo quando erra, mesmo quando falha, mesmo quando ninguém acredita, sua mente também começa a procurar provas disso. E ela encontra. O problema é que a maioria das pessoas nunca para observar o próprio padrão. Elas vivem no automático. Reagem ao ambiente, reagem às notícias, reagem às críticas, reagem aos comentários. Não percebem que estão treinando a mente para a estagnação. E cada reação impulsiva reforça esse ciclo. Evoluir exige consciência. Exige parar e perguntar: que tipo de pensamento eu estou fortalecendo todos os dias? Existe um ponto em que você precisa parar de culpar as circunstâncias e começar a examinar suas respostas. Quando algo dá errado, você se pergunta: por que isso sempre acontece comigo? Ou o que posso fazer diferente da próxima vez? Quando alguém te critica, você entra em conflito interno e externo, ou usa aquilo como ajuste de rota. Quando surge uma oportunidade, você pensa primeiro nos riscos ou nas possibilidades? Essas perguntas parecem simples, mas elas revelam o padrão que está moldando sua vida. Pessoas que evoluem não são as que sentem menos medo, são as que decidem agir apesar dele. Pessoas que crescem não são as que nunca falham, são as que não usam a falha como identidade. Elas erram, ajustam, continuam, enquanto muitos transformam o erro em prova de incapacidade. Os que avançam transformam o erro em informação. É essa mudança de interpretação que altera o destino. Você já percebeu como algumas pessoas passam anos reclamando das mesmas coisas? O mesmo emprego, a mesma situação financeira, os mesmos conflitos. Elas dizem que querem mudar, mas continuam alimentando o mesmo padrão mental. Continuam escolhendo pensamentos que justificam a permanência.
Continuam reforçando a narrativa de que são vítimas do ambiente. E enquanto essa narrativa existir, nada muda. Porque a mente sempre age de acordo com a história que você conta para si mesmo. Agora pense em alguém que você admira. Alguém que saiu de baixo, que enfrentou rejeição, que foi desacreditado. O que havia de diferente não era a ausência de problema, era o padrão mental diante do problema. Era a decisão de não transformar dificuldade em sentença. Era a escolha de manter o foco no que podia ser feito e não no que estava fora de controle. A verdade é dura, mas libertadora. Enquanto você acreditar que sua vida depende principalmente do que acontece fora de você, você continuará refém. Quando você entende que o padrão interno é o que define sua resposta ao externo, você recupera o poder. Não é sobre controlar tudo. É sobre controlar como você interpreta e reage. Existe uma força imensa em assumir responsabilidade. Não responsabilidade no sentido de culpa, mas no sentido de poder. Quando você diz, isso é responsabilidade minha, você está dizendo, eu posso mudar isso. Mas quando você diz, a culpa é deles, você entrega o controle. E quem entrega o controle dificilmente evolui. Talvez você esteja pensando agora, mas minha situação é diferente. E pode ser, cada pessoa enfrenta desafios únicos. Mas o padrão mental continua sendo o fator decisivo. Você pode ter uma infância difícil e usar isso como justificativa para parar, ou como combustível para crescer. Você pode ter sido rejeitado e usar isso como prova de que não é suficiente, ou como incentivo para se tornar melhor. O evento é o mesmo. A interpretação muda tudo. E aqui está um ponto crucial. Padrões não mudam da noite para o dia. Eles são construídos por repetição. Isso significa que você precisa começar a observar seus próprios pensamentos com atenção. Precisa interromper padrões antigos e substituí-los por novos. Não uma vez, não duas vezes, mas todos os dias. Quando algo der errado, resista ao impulso de reclamar. Pergunte-se o que pode aprender. Quando sentir medo, não use isso como sinal para parar. Use como sinal de crescimento. Quando falhar, não transforme isso em identidade. Transforme em ajuste. Essa prática constante começa a redesenhar o padrão mental que define sua trajetória. Os que estagnam vivem esperando motivação. Os que evoluem criam disciplina. Os que estagnam esperam condições perfeitas. Os que evoluem começam com o que têm. Os que estagnam buscam validação constante. Os que evoluem buscam progresso interno. Essa diferença não é visível no primeiro dia, mas ao longo do tempo ela se torna gritante. Você não precisa de uma grande mudança externa para transformar sua vida. Precisa de uma mudança interna consistente. Precisa decidir qual padrão mental quer alimentar. Precisa entender que cada pensamento repetido é um voto para a pessoa que você está se tornando. Talvez você esteja a um pensamento de distância de uma nova fase. Talvez o que esteja faltando não seja oportunidade, mas ajuste de interpretação. Talvez você não precise de mais recursos, mas de mais responsabilidade. Talvez a diferença entre você e a próxima versão de si mesmo esteja no padrão que escolhe sustentar a partir de agora. E aqui está a parte mais importante. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode instalar um novo padrão mental na sua cabeça. Você pode ouvir 1000 vídeos, ler dezenas de livros, mas se continuar repetindo internamente que não consegue, que não é capaz, que não é suficiente, nada muda. A transformação começa quando você decide vigiar o próprio pensamento. Pessoas que evoluem não são perfeitas. Elas apenas se recusam a permanecer na mesma mentalidade. Elas entendem que crescimento é desconfortável, que responsabilidade pesa, que disciplina exige esforço, mas elas escolhem esse caminho porque sabem que o preço da estagnação é ainda maior. Agora eu te pergunto, qual padrão você tem reforçado? O da reclamação ou o da ação? O da culpa ou o da responsabilidade? O do medo ou o da coragem?
Seja honesto consigo mesmo, porque essa resposta está definindo seu futuro. Se algo dentro de você percebe que precisa ajustar esse padrão, não ignore, não espere o próximo ano, não espere a próxima crise. Comece agora. Observe seus pensamentos hoje, ajuste suas respostas hoje, tome uma decisão hoje, porque evolução não acontece por acaso. Ela acontece por escolha repetida. E se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento você se reconheceu aqui, deixe um comentário escrevendo: "Eu escolho evoluir". Isso não é apenas uma frase, é um compromisso com um novo padrão mental. Curta este vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa reflexão. Inscreva-se no canal se você quer continuar fortalecendo a mente que constrói resultados reais. Porque no final, não é o mundo que decide quem você se torna, é o padrão que você sustenta todos os dias dentro da sua própria mente.